ressaca, olha, geralmente a ressaca emocional é maior do que a ressaca da bebida, né? Porque eu não bebo muito, mas a ressaca no dia seguinte, emocional, de cansaço, isso já, várias vezes. Esse é o nosso tema agora. A nossa convidada aqui conosco, Daniela Suniga, ela é especialista em saúde mental, também é escritora, principalmente nesse período pós-carnaval, vem aí uma ressaca emocional. Esse é o nosso tema agora, às 10 horas e 43 minutos. Daniela, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço o convite novamente de vocês. Você sabe que eu nunca tinha ouvido essa história de ressaca emocional, não, viu? É o tipo daquela história assim, ó, é raro, mas acontece sempre. Muito. Mas vocês sabem que, na verdade, eu estava refletindo sobre isso lá semana passada, iniciando, né, as comemorações do Carnaval, que isso é tradicional aqui no nosso país. E eu comecei a perceber no comportamento das pessoas como a grande maioria estava, né? E é engraçado porque eu falei assim, gente, tudo isso vai passar e vai dar uma ressaca emocional, né? Porque muita gente passa do ponto, e aqui eu estou dizendo, passa do ponto em relação à bebida, ou a uma diversão, né, física extasiada, que isso vai ser... A gente falou aqui, tem gente que acha que o mundo vai acabar, né? E muitos também, eu acho que é o que eu pensei, a gente muitas vezes vai para o carnaval para fugir daquilo que está nos atormentando, não é? E aí eu me acabo naquilo, e naquilo eu digo ou em bebida, ou na folia, e aqui não estou condenando nada não, tá? Cada um faz o que entende que é necessário. Mas depois que tudo passa, vem aquela ressaca, o que é que eu fiz, não é? Então, e até eu digo assim, como no Brasil, carnaval tudo pode, você até pode passar do ponto em coisas que talvez você não gostaria. E depois você acorda e diz, opa, o que é que eu fiz? Né? E como tudo começa depois do carnaval, eu entendi que esses últimos dias, desde quarta-feira passada, que foi quarta-feira de cinzas, a gente está numa ressaca emocional. E é engraçado porque isso emenda, né, para quem é católico, emenda com a quaresma. E aí você entra naquela alguns entram no modo punição, né, se punindo, ou fazendo algum tipo de promessa, penitência. De novo, não estou criticando, mas às vezes essa pessoa ela se acabou no carnaval. E aí ela vai começar a catar os caquinhos dessa ressaca emocional. Com certeza. E não tem sido um início de ano fácil também. E como tudo só começa depois do carnaval, mais difícil ainda, porque a gente perdeu aí quase 2 meses nesse início de ano. E aí, as pessoas que muitas das vezes são empresários, voltam a trabalhar e veem que a realidade tá um pouquinho diferente, talvez, do final do ano, que geralmente gera mais vendas. E aí, como é que funciona essa volta? Como que esse empresário pode reagir? Primeira coisa, eu acho que a consciência, né? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Eu, enquanto líder, né, de uma empresa, eu também ter a minha consciência, passar também, eu acho, para os meus liderados essa consciência, onde estamos. Então, comercialmente dizendo, agora é hora da gente voltar a produzir, não é? Cada um precisa ter essa autorresponsabilidade. E onde cada um está, o que cada um deseja para a vida. Porque não adianta a gente ficar somente reclamando, né? Porque agora o ano começou, agora eu preciso me emendar. Não, você precisa se emendar desde sempre, não é? E qual é a sua responsabilidade? Então, eu entendo como gestora que já fui, a minha autorresponsabilidade, levar isso aos meus liderados para que eles também encontrem a responsabilidade deles e dizer, olha, começamos o que cada um quer. Isso tem que estar muito claro, o que cada um quer. Eu vejo muito medo das pessoas em colocar aquilo que elas realmente sentem.
essa falta de consciência, sabe? O que eu tô sentindo? O que eu sou? O que eu quero? Não é? É porque bate um desespero agora. Bate Agora é a o hora do desespero. Agora é a hora do desespero. Então aí você vai fazer de tudo. Mas não é fazer de tudo sem consciência. É fazendo essas perguntas primeiro. O que eu quero? Não adianta você correr sem saber a direção que você está indo. Mas e se a pessoa não souber o que ela quer? Porque às vezes, como você falou no início, às vezes a pessoa vai para o carnaval, assim, agora eu vou me extravasar, etc. Só que acabou. O cara volta na situação anterior, se não voltar, pior do que estava antes, né? Interessante sua pergunta, Edson, porque, por exemplo, se ela não sabe o que ela quer, a vida vai impor isso a ela. Um dia a vida vai impor isso a ela, o que é que você quer, não é? E às vezes a vida impõe essa pergunta, o que você quer, e você, com medo de olhar de fato para você, com autorresponsabilidade, você utiliza-se de amortecedores, os mesmos que você utilizou nas festividades de carnaval. Então não adianta fugir. Uma hora a vida vai novamente perguntar, e perguntar de maneira muito mais séria para você. E aqui eu estou falando sobre uma série de coisas. E aí você vai continuar sem essa resposta? Então, de novo, o chamado da consciência, né? Se você não fizer de forma espontânea, vamos chamar assim, a vida vai fazer para você de forma impositiva. Pelo amor ou pela dor, é isso? Pelo amor ou pela dor, exatamente. Geralmente, a gente faz tudo pela dor. Ainda não temos essa consciência de nos anteciparmos e fazermos pelo amor, não é? É mais difícil. E o álcool entra nesse meio tempo como talvez um escape, uma maneira de relaxar. Mas e aí, quando ele persiste na rotina, quando ele vira uma rotina, quando ele vira a única maneira de sair dessa realidade? Qual que é o grande problema disso tudo? O grande problema, vamos chamar assim, o álcool é um dos amortecedores, né? Assim como o cigarro, o sexo, o jogo e assim por diante, né? Que nós temos um problema de jogo hoje também, né? Vícios. As bets. Bom, quando ele insiste ainda no álcool, o que vai acontecer? O corpo vai falar. O corpo vai falar, não é? Algo está errado aqui. Algumas pessoas, quando estão nesse limiar, né, de que o corpo fala, e aí você pode ir até o médico fala assim, olha, você está com uma cirrose hepática por conta do álcool, né? Então você não pode mais colocar nenhuma gota de álcool, porque senão você vai sucumbir. Algumas pessoas tomam a consciência aí. Outras continuam se amortecendo. Por quê? Já perdi tudo mesmo, o que é mais um pouco? E aqui eu queria, na verdade, fazer um reforço para quem não leu, ou para quem não sabe a história. Eu estou finalizando ele, é um livro que eu queria ler há muito tempo, que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um psicólogo no campo de concentração, não é? E sobre como as pessoas reagem ao limiar da vida, né? Então, algumas desistem e outras buscam o sentido ali. A vida sempre vai exigir da gente respostas, sabe? Como vocês estão me perguntando aqui, tá? E se eu não quiser ver, a vida vai impor isso para você. A vida vai te perguntar uma hora o que é que você quer. Por exemplo, a vida perguntou para mim, Dani, o que é que você quer? Assim como acredito que deve ter perguntado para vocês aqui no estúdio, ou para quem está nos vendo, ouvindo, o que é que você quer? E quantas vezes você parou para ouvir, ou quantas vezes você simplesmente deu os ombros e agora eu não quero ver isso. Dani, mas você acha que as pessoas estão preparadas? Porque eu percebo que sob pressão, os grandes erros são cometidos quando a pessoa está sob pressão. Geralmente, o que acontece? Hoje, vamos supor, se ela está sob pressão, vamos pensar, para decidir alguma coisa, ela vai decidir porque ela está sob pressão. Por outro lado, eu deixei de resolver aquilo que era importante, aquilo virou urgente, é uma pressão. E hoje em dia nós estamos num mundo de muita pressão por resultado, principalmente, né? Falando aqui, como vocês estavam dizendo no início, né? Estamos voltando agora à normalidade e agora é a busca do resultado. Mas cada qual precisa saber qual é o seu lugar. Aí você pode dizer assim, mas eu não gosto do meu trabalho. Eu não gosto do que eu estou fazendo. Então, você precisa fazer essa pergunta. O que eu quero da minha vida? É mudar de vida? Mudar de vida. Mas eu não vou ter a minha mesma remuneração. Deixa eu te explicar.
Isso não é o seu fator de decisão. Eu abri mão de uma empresa que eu tinha há 2 anos atrás para viver o que eu quero viver. Então, se você pensar somente no material, você não vai fazer a mudança. Quando você faz aquilo que você gosta, você vê sentido naquilo que você gosta, a remuneração vem. Eu te falo isso com conhecimento de causa, né? Então, até quando você vai se amortecer e viver uma vida sem sentido, em troca do quê? De repente, reconhecimento material. O que você está querendo? O que você está buscando? A vida vai sempre fazer essa pergunta, uma hora vai fazer para você. E a gente imagina que algumas coisas, alguns lugares, algumas festas vão nos trazer alegria por si só, porque Sim. todo mundo está feliz ali. Mas o que de fato traz alegria para uma pessoa, vai trazer para outra? Como que a gente pode encontrar esse lugar de alegria? Primeiro, sabendo quem você é. Então, de novo, eu acho que você está numa festa popular, você gosta daquilo, aquilo te faz bem, ok, dentro dos limites ali, vamos chamar. Eu mesma, por exemplo, no carnaval, eu nunca fui de ficar dançando, pulando, né, no meio da multidão, mas eu ouvi a axé dos anos 90, desde sexta até quarta-feira. Estava ouvindo o samba, que eu gosto muito de um bom samba, e curtindo. Então, cada um precisa descobrir o que te faz feliz. Muita gente por exemplo, eu vou ficar no retiro. Outras pessoas, eu vou ficar em casa, assistindo uma série, eu vou para academia, eu vou para o clube. Enfim, o que te faz bem. Eu passei aqui na Rádio Bandeirantes. Você passou na Rádio Bandeirantes. A gente passa trabalhando. Não é? A gente ama. Eu vou trabalhar, enfim. Mas é sobre isso. O que te faz feliz e não o que você está usando para fugir da sua essência. Mas você não acha que talvez as redes sociais elas façam a gente ter que se sentir feliz em lugares só porque a gente viu que todo mundo está postando, que todo mundo está fazendo? Não existe essa necessidade, principalmente nos jovens? Nos jovens, sim, porque eles estão inconscientes. Então, a rede social, ela vai nos levar a essa questão de comparação, e eu vou entrar nesse jogo, entre aspas, se eu sou inconsciente. Se eu sou consciente de quem eu sou, eu não entro nesse jogo, não é? Agora, se eu estou inconsciente de quem eu sou, do que eu quero, sim, eu vou estar sempre na rede social olhando sempre para o lado da grama do vizinho. Está mais verde que a minha. Então, aqui a palavra é consciência. Vamos chamar uma outra coisa assim. Quantas vezes, quando éramos jovens, vamos chamar assim, mais jovens. Somos jovens ainda, né? Somos assim. A Nath é mais jovem que a gente aqui, os meninos também, ontem. Enfim. Mas quando nós éramos mais jovens, quantas vezes estávamos, né, em ambientes adversos, onde foi nos oferecido algo que naquele momento não havia sentido e a gente simplesmente recusou. É sobre isso. Então, a rede social é isso. O que eu estou vendo, o que eu estou procurando, né? Eu estou utilizando também, né, a rede social como amortecedor para fugir da minha realidade. Então, é sobre isso. Quem eu sou, o que eu quero. Essa pergunta é uma pergunta de sentido. E, mais uma vez, não importa a sua idade. Uma hora a vida vai fazer essa pergunta para você. Aliás, o Adriano está fazendo uma pergunta para você. Olha, então podemos considerar o constrangimento, a culpa e o remorso como alicerces dessa ressaca emocional? Será que não é também um tipo de autoflagelo social, principalmente dos adultos conscientes, que às vezes perde um pouco a linha, então ele começa a se punir? Boa pergunta, Adriano. Bom, primeira coisa, essa questão de culpa, remorso, né? Ela faz parte desse nosso mundo. Ela vai acontecer quando você realmente não fez algo com consciência. Por exemplo, se eu falasse assim, olha, eu saí para o carnaval e vou me acabar. Vou pular, eu vou dançar, enfim. Ok, mas eu sei que eu preciso, de repente, no dia seguinte de recuperação. Não é? Então, e aí não vem a culpa. A culpa vem quando você faz tudo com inconsciência.
Aí sim. Agora, a culpa vai fazer parte, sim, de nós, né? Porque a gente sempre vai querer estar no modelo comparativo, a frustração de repente não estar aonde eu gostaria ou que o outro está. Isso faz parte do mundo adulto, mas eu reforço aqui, a culpa, o remorso, a frustração, ela faz parte justamente quando nós estamos longe da nossa essência. Com certeza. Eu acho que até faz um link legal com a entrevista que a gente teve anteriormente. Uma mulher, quando ela sofre violência dentro de casa, quando ela está em um relacionamento abusivo, ela não consegue encontrar onde começa ela, os gostos dela. Isso. E aí, nesse caso, como romper esse ciclo? Como ela começa a entender quem ela é, os gostos dela? Talvez isso seja até uma maneira dela conseguir sair de tudo isso, né? Sim, exatamente. Quando uma mulher está nesse lugar, ela perdeu a identidade dela, não é? Então, o primeiro movimento que ela precisa fazer é buscar a identidade dela. Quando ela busca a identidade dela, ela começa um movimento interno. Toda vez que uma mulher tem o intuito, o desejo de sair desse lugar, o movimento inicial é interno. Não é de fora para dentro, é sim de dentro para fora. Então, inicialmente, ela precisa começar esse movimento, saber quem ela é, resgatar os valores dela, a essência dela, para que ela tenha consciência de que onde ela está, não dá mais para ela permanecer. Então, ela começa esse movimento interno. E aí vem a identidade, vem a coragem, agir com o coração, coragem é isso, né? Fazer o movimento de sair desse lugar, de sair desse relacionamento. Mas, muitas das vezes... e aqui eu estou falando com conhecimento assim, de causa de algumas pessoas que eu atendo. O maior medo é o medo material, não é? Mas se eu sair desse casamento, como é que eu vou me sustentar? Essa não deveria ser a pergunta que te faz ficar, né? O que eu estou perdendo continuando neste lugar, não é? O que eu vou ganhar? Fazer de repente uma lista mensal. O que eu vou ganhar saindo desse lugar? E de novo, gente, quando nós temos coragem, quando nós estamos alinhados com a nossa essência, o material vem. Eu quero só dizer para vocês que muita gente fica atrelando o material com riqueza, com fortuna. Não é sobre isso. É sobre nós termos aquilo que nos traz conforto, equilíbrio, porque vivemos um mundo material. Ninguém está falando aqui de ser rico, milionário. É você viver num conforto, num equilíbrio, numa vida que te satisfaz. O Dani quer fazer mais uma pergunta para você. Eu estava refletindo aqui enquanto você estava dizendo, mas assim, olha, onde é que a gente... Eu sei que é a pergunta valendo $1 milhão, mas onde é que a gente pode achar a alegria de viver? Tem gente que procura na profissão ou no futebol, mas tem gente que procura nos excessos, né? Quando você procura no excesso, você não sabe quem você é. É sempre assim, Edson. Quando você procura nos excessos, você não sabe quem você é. E aí, vou dar um exemplo aqui, né? O usuário de drogas, né? Na hora que ele está ali, naquele momento, me permito até o termo grosseiro, mas deplorável, onde ele não sabe mais quem ele é, né? Ele já perdeu tudo. Ali, ele não tem a identidade dele, ele não sabe quem ele é. Então, a nossa alegria de viver vai ser justamente nós encontrarmos nossas sombras e nossas luzes. As nossas luzes é aquilo que me aproxima de Deus, né? Ou de uma inteligência maior, como vocês queiram aqui. Então, eu estou falando sobre o amor, eu estou falando sobre a coragem, eu estou falando sobre a determinação, eu estou falando sobre o carinho, eu estou falando sobre a ação, né? Agora, e as minhas sombras? Quem sou eu no meu pior momento? Estou falando de raiva, estou falando aqui de comparação, estou falando aqui de não me achar suficiente, não é? Isso são sombras. Quando eu resgato a minha essência, eu vou saber exatamente quem eu sou e o que eu gosto. De acordo com o que eu gosto, eu vou buscar a alegria de viver. Quantas pessoas mudaram de vida radicalmente porque entenderam que os seus prazeres estavam em outro lugar? E veja, de novo, não há problema nenhum de você sair, pular, dançar, não é?
mas tudo dentro daquilo que te traz conforto, daquilo que te traz uma segurança psicológica, inclusive. Muito bem. Bom demais. Conversamos aqui mais uma vez com a Daniela Suniga, ela é especialista em saúde mental, escritora, está lançando o livro que ela lançou já atingiu um recorde, já quase está virando um best-seller. Quase, são 500 cópias vendidas já, faz 6 meses que nós lançamos. A Audácia de Ser Feliz. Lindo. Já está na Amazon agora, para quem quiser desejar comprar de forma mais democrática, né? Daqui para o Brasil inteiro? Daqui para o Brasil inteiro. Ah, agora sim. E quem quiser encontrar você faz como, Daniela? Eu estou nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, @dani.suniga. Muito bem, 11 horas mais 3 minutos, conversamos aqui com a Daniela Suniga. Dani Suniga. Dani Suniga. Ela já é nossa amiga. Especialista em saúde mental, nós vamos a um rápido intervalo, 11h04, amanhã Bandeirantes volta já.